Pois é, amigos, mais uma madrugada de violência, vandalismo, terror mesmo em Washington, D.C. A manifestação, entre aspas, porque está sendo tratada pelo governo como ato terrorista, não para há vários dias já, pelo menos desde sexta-feira, em frente à Casa Branca. Na sexta-feira, inclusive, o presidente Donald Trump teve que abrigar-se no bunker da Casa Branca. Ficou lá por uma hora por iniciativa do serviço secreto, mas em entrevista disse que em nenhum momento sentiu-se em perigo, foi conduzido por uma questão de protocolo, sentia-se bastante seguro, mas enfim ficou uma hora no bunker, o presidente americano, por conta dos distúrbios lá fora. Bem, o presidente Donald Trump tem reclamado desde sexta-feira da prefeita de Washington, do Distrito de Colômbia, a senhora Muriel Bowser. Segundo Trump, a polícia, sob o comando da prefeita, não passa informações para o serviço secreto americano que faz a segurança do presidente. Isso desagradou profundamente Donald Trump. Bem, não é preciso dizer muito, a prefeita Muriel Bowser é, sim, democrata. Agora, ontem foi decretado o recolhimento às 11 horas da noite, foi decretado pela prefeita o toque de recolher às 11 da noite, mas também demonstrando uma certa má vontade para com a sua própria ordem, quase ninguém foi intimidado neste toque de recolher. Mais cedo, os terroristas tratados pelo governo incendiaram a Catedral de São João, na Praça Lafayette, próxima à Casa Branca, e ameaçaram ir para cima da Casa Branca. O Serviço de Segurança do presidente, a Guarda Nacional destacada, ou melhor, o Serviço de Segurança do presidente manteve-se dentro dos portões e em alguns momentos lançaram bombas de gás lacrimogêneo, mas não passou muito disso. Seja como for, a Casa Branca está sendo intimidada. A prefeita Muriel disse que acionaria a Guarda de Segurança Nacional, mas também isso não foi feito. O toque de recolher foi estabelecido das 23 horas, horário de Washington, até às 6 da manhã. Bem, um fato curioso acontecido nos Estados Unidos dá conta de que uma senhora que ficou até bastante famosa nos últimos dias no estado do Oregon, na cidade de Salem, a capital do Oregon, Lindsey Graham, foi novamente manchete. Ela já tinha aparecido nas mídias e nos jornais porque descumprira uma ordem do governador, que por sinal no Oregon é republicano, chama-se Charlie Baker, é um republicano que tinha ordenado o fechamento do comércio, e a senhora Lindsey Graham dona de um salão de beleza, o Glamour Saloon, descumpriu a ordem, disse que não fecharia e continuou trabalhando. Por sua sorte, o governador era republicano, acabou fazendo vista grossa e ela manteve aberto seu salão durante todo o tempo da chamada quarentena. Acontece que ela soube pelas redes sociais que o seu ato de desobediência civil havia desagradado muita gente da Antifa e estavam só esperando o momento certo para demolir a sua loja e espancá-la. Bem, como Lindsey Graham não fica sem atualizar as suas informações, soube que, ou melhor, preveniu-se antes de que acontecesse tal fato. Ela soube que haveria na sua loja, no bairro onde localiza-se a sua loja, ela ficou sabendo dessa informação, haveria um ato de terrorismo por parte da Antifa, que já havia ameaçado pelas redes sociais quebrarem todas as lojas daquele quarteirão.
porque é preciso lembrar que a desobediência de Lindsey Graham também motivou a outras lojas a abrirem. Pois bem, a Antifa preparou-se para ir ao bairro de Lindsey Graham, do Glamour Saloon, e destruir sua loja, outras lojas próximas e, se possível, quebrá-la ao meio. O que fez a senhora Lindsey Graham? Pediu ajuda para amigos armados, para quem quisesse defender a sua loja e as outras do bairro. E foi atendida. Motoqueiros armados com R-15 chegaram ao local antes do aparecimento da Antifa e lá ficaram esperando os terroristas. Eles chegaram, olharam o armamento pesado, deram meia volta e depois publicaram no Twitter, principalmente, que estavam decepcionadíssimos como os brancos agem de modo a protegerem-se uns aos outros, uma coisa absurda, e isso ninguém fala porque a América, enfim, é injusta, sempre favorecendo os brancos em detrimento dos negros. Essa matéria, se vocês duvidam, está aqui, vou deixar para quem quiser, no The Gateway Pundit, uma mídia alternativa, ou seja, uma mídia de direita. Aliás, hoje ficou muito fácil saber nos Estados Unidos qual é a mídia de esquerda e qual é a de direita. A de esquerda chama os antifas de manifestantes, e as de esquerda e as de direita de terroristas, como pediu Donald Trump. Bem, essa matéria então eu vou deixar aqui na descrição para vocês verem o quanto foi cômica o mimimi dos antifas. Dona Lindsey Graham foi bastante esperta. Na América, todos sabemos, na América, o porte de armas é liberado, portanto, ela recorreu aos seus amigos, postou uma nota nas redes sociais e logo apareceu um monte de motoqueiros e outros armados até os dentes para defendê-la. As lojas foram todas, nenhuma delas foi atacada, mas alguns quarteirões onde não havia essa proteção, então os antifas aproveitaram e destruíram a fachada de um shopping. Um dos repórteres que acompanhou tudo isso disse que havia uma grande diferença entre Salem, que é a capital do Oregon, mas a sua principal cidade, Portland, que é basicamente esquerdista, embora o governador seja republicano, mas Portland tem a fama de ser a capital do politicamente correto, da ecologia, dos carros elétricos, e lá, justamente lá onde existe, digamos, uma tolerância quase que absoluta para com as diferenças, houve a maior depredação do Estado. Isso também lembra um pouco a CNN, a mídia que mais bateu em Donald Trump, chamando-o de racista, de xenófobo, enfim, de tudo isso que nós bem sabemos. Foi ela muito atacada por quem haviam defendido esse tempo todo, o Antifa. Muito bem, temos outra notícia interessante aqui que dá conta do seguinte: o FBI está investigando um sujeito que foi flagrado pela câmera de um repórter dando dinheiro a manifestantes em Washington. Muita gente já saiu para dizer que é financiado, que a baderna desses terroristas está sendo financiada por George Soros. Claro, é bem possível, mas tem mais gente na lista. O FBI está preocupado também com a relação entre Antifa e os cartéis mexicanos, porque há um precedente na história. Em 2019, no dia 6 de maio de 2019, extremistas da Antifa planejaram interromper as operações de segurança e de policiamento na fronteira entre os Estados Unidos e o México. A Polícia Federal dos Estados Unidos, o FBI,
coletou naquele dia informações sobre americanos que ajudavam as caravanas de imigrantes ilegais a dirigirem para a fronteira do México com apoio e dinheiro dos cartéis da droga mexicano. A relação pode acabar unindo os cartéis, o globalista George Soros e alguns governadores, sim, todos unidos para financiar, financeiramente, eu estou falando, financiar, dar dinheiro aos terroristas. Já imaginaram se a moda pega por aqui, com quanta ajuda e certos estados recebendo do governo, podendo desviar, quem sabe, uma parte para financiar torcidas organizadas? Já imaginaram? Isso se a moda pegar. É bom que nos antecipemos. Mas o Brasil é um caso um pouco diferente. Nos Estados Unidos, a resistência é, sim, maior. Quando o presidente Donald Trump qualificou a Antifa de grupo terrorista, imediatamente em seguida, o procurador-geral, o advogado-geral dos Estados Unidos, William Barr, qualificou as manifestações como atos terroristas domésticos. A matéria também saiu no Gateway Pundit, que diz o seguinte: após a declaração do presidente Trump, o governo federal designará Antifa como um grupo terrorista doméstico, disse o procurador-geral William Barr, emitindo um comunicado ontem, domingo, dizendo que Antifa e outros grupos participantes do tumulto após a morte de George Floyd serão tratados como terroristas domésticos. Barr também disse em relação aos governos frouxos estaduais e locais que é hora de parar de assistir à violência e enfrentá-la e detê-la. Vou repetir esse pedacinho porque nós não estamos muito acostumados a isso. O procurador-geral dos Estados Unidos, William Barr, disse que os governadores precisam deixar de serem frouxos, governadores estaduais e prefeitos. É hora de parar de assistir à violência, enfrentá-la e detê-la. Bem, aqui vou deixar também na descrição, porque o texto é longo e reproduz aqui toda a fala de William Barr. Mas isso mostra a diferença entre Estados Unidos e Brasil. Aqui a coisa não é tratada nesses termos, não é os baderneiros que batem em pessoas indefesas, geralmente, idosos, mulheres, crianças, esses que foram para cima dos paulistanos e dos cariocas, são tratados como agentes da democracia, lá nos Estados Unidos, como terroristas. Essa é uma grande diferença, mas as peculiaridades não param aí. Aqui a violência é acionada por um pornodeputado. Um ator pornô comanda hoje o grito de guerra, vamos dizer assim, da Antifa, dos heróis da democracia. E talvez não seja sequer admoestado, quanto mais punido. Vamos aguardar. É bom que seja punido, é bom que seja caçado e processado por crime de ódio, como eles gostam de dizer, incentivo à violência, incitação à violência e atentado contra a Lei de Segurança Nacional. Sim, um deputado não pode se prestar a esse papel por mais que torça contra o governo. Não é não é da competência de um deputado eleito legitimamente incitar o povo à violência. Ou é, senhores ministros? Bem, por enquanto ficamos por aqui. Novas informações sobre os terroristas da América e os democratas do Brasil, nós volta, porque é possível que os democratas continuem agindo, já que eles mostraram a cara e, como bem sabemos,
sentem um gostinho especial por essa luta pela democracia. Até depois.